Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinhos Xavier. Nas últimas semanas, né, eu tenho falado sobre um assunto do qual eu falei que seria interessante a gente discorrer ainda mais algumas semanas, né, que é sobre a questão da fragmentação. Então hoje eu estou trazendo um vídeo para falar um pouquinho sobre a fragmentação, mas aprofundando um pouquinho ela mais a nível de transferência do que a fragmentação resulta, né, dentro do trabalho que a gente faz no dia a dia. Eu achei esse assunto importante porque a gente fala muito sobre movimentações, né, sobre a qualidade das movimentações, dos sistemas, enfim, mas não adianta a gente falar em movimentações blindadas, fechadas, né, como as que a gente executa às vezes nos padrões de jogo, sem a gente entender a necessidade de interligação entre os atletas, entre os seus pares, né? Então é por isso que eu trouxe esse tema de hoje, aprofundando um pouquinho mais a ideia da fragmentação, né? Que não é só aquela de você esquartejar a atividade, o treino, enfim, mas ela vai um pouquinho mais além, né? Ela vai de encontro ao entendimento das estruturas, das esferas do jogo e da coletividade, principalmente. Então, uma estrutura coletiva bem ajustada, bem montada, ela depende muito da compreensão dos fragmentos do jogo. Por essa razão é que eu montei esse vídeo, que nós vamos ver a seguir, ok? Então, pessoal, dentro da fragmentação das estruturas, a gente dá um passo adiante, né? E a gente começa falando um pouquinho sobre as conexões individuais, né? As opções de passe. Todos nós sabemos que por trás de uma equipe que tem uma movimentação envolvente, uma boa movimentação, existe uma conectividade, né? Uma conectividade interessante entre todos os envolvidos. Nenhum deles se sente, entre aspas, abandonado dentro do jogo. O que ocorre, né, em muitos casos, quando você tem a perda do teu movimento, das tuas linhas de passe, em razão dessa desconexão. Mas antes de entender isso, era importante a gente falar um pouquinho sobre essa fragmentação, por isso, nas últimas semanas eu venho me dedicando a tentar explicar um pouquinho o meu ponto de vista em relação ao assunto. Espero que ele possa ajudar todos vocês. Pois bem, dentro do processo do jogo, né, da fragmentação, a gente tem uma organização setorizada, né, vamos dizer assim. É importante que cada um ocupe o espaço da quadra, né, e sempre que ocupar o espaço de um companheiro, que o companheiro possa gentilmente ceder esse espaço e assim sucessivamente buscar um outro espaço. Isso chama-se movimento, né? Então cada um vai buscar um espaço dentro da quadra. Se ele já estiver ocupado, gentilmente se cede. Se ele não estiver ocupado, livremente ele pode ocupar esse espaço. No futsal a gente sempre trabalha com isso, né? Ocupando bastante os espaços vazios que tem dentro da quadra, e as movimentações que nós fazemos é em função disso, criar espaço aonde não existe espaço, né? Então, aqui só didático essa organização, eu dei aqui uma unidade para cada atleta e ela se organizou em cada setor, né? Está bem fragmentado. Vamos dizer que sim, que em cada retângulo tem uma ocupação, certo? Então cada um se movimenta dentro dos seus espaços ali. Aqui nesse processo do jogo, quando eu falo sobre as mecânicas de movimentação e auxílio dos pares, eu coloquei aqui, se vocês se concentrarem apenas nas unidades, né, esquecendo aqui as saídas, os movimentos, nós estamos aqui num sistema 4-0, onde eu dividi a quadra no centro, colocando dois atletas desse lado da quadra e dois atletas desse lado da quadra. Percebam que cada um deles, né, são duplas, são duas duplas, cada uma das duplas tem uma mecânica de saída. Ou seja, enquanto um sai pelo centro, o outro baixa pelas paralelas. No outro lado da quadra, a mecânica é enquanto um busca, o outro foge.
Essa mecânica sincronizada vai dar ao quarteto, né, a formação, um equilíbrio e um ajuste de sempre ter uma opção de passe em progressão, um passe de busca e aproximação e um passe de apoio lateral, ou seja, se neste caso o 6 estivesse com a posse de bola, ele teria 3 opções, é o que a gente trabalha. Aqui, a formação do triângulo defensivo, ok? Nesse vídeo aqui, eu só vou mostrar um pouquinho a dinâmica disso, né, os pontos de conflitos das defesas, quando a gente consegue sincronizar essas mecânicas, né? Então veja bem, eu estou fazendo aqui uma busca e aproximação. Se a minha dupla percebe essa busca e aproximação, o que ele faz? Ele vai fugir a partir da entrada no centro, né, na busca, ele vai fugir, certo? Por que ele foge? Para gerar um ponto de conflito no sistema de defesa, ou seja, ele vai fugir na mesma linha ou à frente para gerar um conflito nessa defesa. Esse defensor e esse, por alguns milésimos de segundos ou alguns décimos de segundos, eles geram um conflito. Eu busco ou eu busco, ou eu fujo com ele ou eu fujo com ele num câmbio. Enfim, quem vai definir isso é o sistema, porém esse ponto de conflito, que é muitas vezes décimos de segundos ou milésimos de segundos, enfim, eles vão ser o suficiente para que a gente possa dar andamento nesse jogo. Então vejam bem que aqui a gente está com o triângulo formado, ok? Se vocês perceberem, a maioria dos atletas que recebem essa busca no centro da quadra, eles devolvem a bola para a origem, certo? Não é que não possa acontecer isso, mas cada vez que ele faz isso, ele atrasa a progressão. Se ele atrasa a progressão e devolve a bola para a origem, e esse atleta continuar escapando, como é o que acontece na maioria dos casos, esse atleta aqui facilmente será marcado. Ou seja, foi embora, não tem mais linha de passe, ele não consegue fazer o passe, esse está marcado, esse devolveu a bola, está marcado, mesmo esse atleta estando numa distância razoavelmente boa em relação à sua defesa, a bola estando apertada, ele não consegue ter isso, então ele fica abandonado. Então, eu dou sempre o macete que quando a bola entra na busca, a prioridade da busca é fazer com que a bola tenha progressão, que ela avance, ok? Mas eu preciso dar o direito a esse atleta de não conseguir fazer o passe aqui por alguma razão. Passe muito apertado, não tem essa condição de passar aqui, e de dar a ele a condição dele devolver a bola para a origem. Se isso acontecer, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma troca. Esse atleta que saiu, ele vai retornar em linha de passe, porque ele precisa perceber que a bola da devolução, da busca, voltou para a origem, ele vai voltar novamente para ser essa linha de passe e apoio lateral, certo? Houve uma troca aqui no centro, depois vocês podem voltar ao vídeo e ver com calma, e esse atleta aqui vai fazer esse passe de apoio, gerando novamente uma superioridade fragmentada do jogo, uma situação de 2 contra 1, certo? Então ele vai trabalhar dessa forma, a gente segue fragmentando o jogo. O que a gente fez aqui foi apenas, pessoal, orientar os movimentos. Para isso é importante que a gente tenha essa concepção de fragmentação e agora aos poucos a gente poder falar um pouquinho sobre as conexões do jogo individual, ou seja, eu dividi em pares e nós precisamos do auxílio dos pares para poder ter um movimento envolvente, ok? Situação 2 contra 1, fechando esse nosso tema, ok, pessoal? Grande abraço a todos, votos de muito sucesso, obrigado mais uma vez pela atenção, nos vemos em breve no próximo vídeo. Não esqueçam, curtam e compartilhem o meu canal no YouTube e também a minha fanpage. Grande abraço!